Olá, bem-vindo ao canal Forge Drops. Meu nome é Liliane Silva, eu sou especialista em sistemas de pastagem e de crescimento animal aqui da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E hoje, esse daqui vai ser o primeiro vídeo que eu estou gravando em português do Forge Drops, mas só para contar um pouco do contexto desse canal, eu comecei esse canal em 2020, durante a pandemia, quando eu ainda era pós-doutoranda no Alabama, e o objetivo desse canal é de informar e de providenciar informação que seja útil em relação a manejo e estabelecimento de pastagens, nutrição animal, e também englobar um pouco dos assuntos em relação à profitabilidade e também de aumento da sustentabilidade desses sistemas e de como que a gente pode usar as recomendações e as estratégias de manejo para atingir isso. Então, hoje, eu vou começar nessa série de vídeos em português, falando um pouco desse conceito, né, de reciclagem de nutrientes nas pastagens. Então, vamos lá. A reciclagem de nutrientes, ela ocorre naturalmente nos sistemas, né, nos ecossistemas, inclusive nas pastagens. E a gente observa que o manejo que é imposto, principalmente quando a gente está no manejo de pastejo, o manejo que a gente vai impor naquela pastagem vai ajudar, vai contribuir, né, para uma distribuição melhor ou pior da excreta. Então, também vai afetar como o xixi as fezes dos animais estão sendo depositados e quanto daquilo vai ser de forma uniforme na pastagem e se tornar uma fonte de nutriente para as plantas crescerem, né? Então, assim, um ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que o solo, a gente tem que pensar como se fosse uma conta de banco, que a gente tem que saber quanto que a gente está tirando, ou melhor, quanto que está entrando, né, no nosso pagamento, o salário, para saber quanto que a gente pode tirar de lá, né? Esse é o conceito geral que a gente faz de realmente nas nossas casas, né? De quanto a gente pode gastar por mês e quanto que a gente precisa estar tendo certeza que vai manter lá. Então, é isso que a gente precisa fazer com o solo também, né? O solo exige uma manutenção. E principalmente quando a gente pensa que aquela pastagem, o que está sendo depositado, né, por perdas, por senescência da planta, que a planta, partes da planta morrem, né, e é incorporada no solo, aquilo ali é uma fonte de orgânica que vai se decompor pela ação dos micro-organismos no solo e também com vários fatores que envolvem quanto de água tem no solo, as condições climáticas, tem vários fatores afetando aquela decomposição, né, dos nutrientes, mas que aqueles nutrientes acabam sendo liberados com o tempo e incorporados de volta no solo. E isso vai realmente contribuir com a qualidade e a saúde, né, entre aspas, do solo e daqueles micro-organismos que estão vivendo lá. Então, como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente trabalhe com estratégias de manejo, né, as recomendações que a gente vai usar, para que elas sejam adequadas. Então, tem algumas coisas algumas estratégias de manejo que vão dar um suporte maior para aumentar essa possibilidade,
esse serviço ecossistêmico, né, que as pastagens estão providenciando, que é a ciclagem de nutrientes naquele ecossistema de pastagem. Exemplo disso é o fato de a gente incluir um legume que tem uma qualidade maior, né, de forragem, porque tem a habilidade de fixar nitrogênio, e com isso acaba aumentando a concentração de nitrogênio na planta. Isso vai aumentar a qualidade, né, da dieta que o animal está consumindo, e também vai aumentar a quantidade de nitrogênio sendo excretado naquela área como um todo, simplesmente pelo fato de que se aumentou a qualidade do que o animal está comendo, como o animal vai depositar até 70%, 80%, até mais, às vezes, daqueles nutrientes que está consumindo, isso acaba retornando para o solo, e daí vai ser incorporado no solo, e parte disso vai ser utilizado pelas plantas, parte pode ser acumulado com o passar do tempo naquele solo, aumentando os níveis de nutrientes no solo, então aumentando a qualidade daquele solo. Então, de uma forma bem simples, quando a gente pensa na ciclagem de nutrientes num ecossistema de pastagem, a gente tem que pensar no que está entrando, que é esse imports, o que está entrando. Então, entra fertilizante, entra leguminosas, entra as fezes, a urina, entra também o conteúdo que está entrando pelos minerais que está sendo fornecidos para o animal como forma de suplementação. E daí o que está saindo, né? Então, quando a gente está no sistema de fenação, a gente vai cortar o feno e o feno vai ser vendido. Então, saiu feno. Independente de ser um sistema de fenação ou um sistema sob pastejo, vão ter algumas perdas de nutrientes mesmo, que através daqueles nutrientes que vão embora através de chuvas mais intensas, esse solo com uma cobertura adequada e algumas outras formas de perda, por exemplo, volatilização também. E daí a gente, quando está no sistema sob pastejo, a gente vai ter os animais que vão estar consumindo aquela pastagem. Alguns animais vão estar na fase de crescimento até a finalização, então quando a gente vende aqueles animais, eles são fontes que estão levando, né, os nutrientes embora. E também a gente vai estar descartando alguns animais que estão mais velhos, já não tem uma eficiência reprodutiva tão boa. Então, esses fatores vão ser os fatores que estão exportando os nutrientes para fora desse sistema. E daí, é importante que a gente pense em formas, tanto no manejo da remoção daquela forragem, né? Então, vou falar um pouco do sistema sistema rotacionado, né? Mas também, em algum momento, durante o ciclo de crescimento, o ciclo de produção daqueles animais na pastagem, você acabe colocando feno para os animais comerem na pastagem, é importante que a gente pense como que é a distribuição desses do feno vai ser naquela área, simplesmente pelo fato de que quando a gente coloca o feno em um lugar, os animais vão tender a ficar mais tempo naquela área. Então, eles vão acabar acumulando mais, fazendo mais, colocando mais fezes, mais urina naquele lugar. Então, se a gente trabalhar em alternar os lugares que vai ser oferecido pela pastagem, isso ajuda também na distribuição dos nutrientes. Como eu falei anteriormente, o sistema de manejo do pastejo também vai afetar como a gente consegue atuar nessa distribuição dos nutrientes, porque os animais, em geral, eles podem acabar
de tudo que eles estão consumindo. Eles podem acabar retornando por volta aí de 80% até 90%, dependendo do... esse intervalo é bem extenso. Algumas literaturas falam de 70% a 80%, outras falam de 80% a 90%. Então, é aí alguma coisa na faixa de 80%, por isso que eu geralmente coloco 80%. Mas 80% desses nutrientes que eles estão comendo, então, está retornando para a pastagem. E quando a gente trabalha com um sistema, utilizando um sistema de rotação que seja apropriado, dando um período ideal que os animais estão ali comendo a pastagem, que daí eles vão ser movimentados para uma outra área e dar um intervalo de descanso para essa pastagem, que vai ajudar tanto a planta a ter esse descanso e de conseguir crescer, acumular forragem e também acumular as reservas orgânicas de novo, né, para que a planta tenha persistência ao longo do tempo, se for uma planta perene, né, mas também para que essa ciclagem de nutrientes comece a acontecer ali, que a planta consiga utilizar aqueles nutrientes de forma adequada, mas que também os animais consigam tanto remover a forragem de forma mais uniforme, quanto também distribuir as excretas de forma mais uniforme na área, porque eles estão passando um período de tempo que é menor em relação a um pastejo contínuo, e que daí você consegue ter uma forma de distribuição um pouco melhor e de estar dando suporte a essa ciclagem de nutrientes de forma mais adequada. Bom, como eu disse, meu nome é Liliane Silva, eu sou especialista da área de forragens e de produção animal aqui da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu sou brasileira, né, como vocês podem notar. Eu fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo. Eu sou uma engenheira agrônoma e eu trabalhei com forragem desde o período da minha graduação, fui orientada pelo professor Carlos Pedreira, lá no Exalc, e fiz tanto a parte de estágio quanto do meu mestrado com ele, sob a orientação dele lá, na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, na Exalc, e em seguida eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado, sob a orientação do professor Lynn Sollenberger, na Universidade da Flórida, em Gainesville. E, em seguida, eu fiquei por quase 2 anos no Alabama como pós-doutoranda, trabalhando com as autoras Kim Mullenix e Leanne Dillard lá, também com algumas outras pessoas na região, de forma de colaboração, e em seguida eu vim para cá, e eu estou há 1 ano aqui na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, e eu queria começar realmente a ter essa possibilidade de também fazer os meus vídeos em português e ter a possibilidade de começar a expandir esse projeto, que é um projeto que eu estou tentando dar um suporte aos nossos produtores que têm interesse em aprender um pouco mais, ou pessoas que estejam interessadas em aprender sobre manejo de sistemas de forragem e produção animal. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que você tenha achado essa informação importante, importante não, né? Interessante, pelo menos, importante seria ideal também, mas muito obrigada, espero que você volte para assistir o próximo.